Se sentir uma farsa prestes a ser desmascarada, achar que não é boa o suficiente, estar sempre buscando se capacitar, estudar mais e mais, porque parece que não tem o conhecimento necessário, o conhecimento que precisa, pensar que tem sorte por estar onde está e ter dificuldade de reconhecer suas conquistas. Isso e muito mais fazem parte do fenômeno da impostora. E se você se identificou, fica até o final, porque vamos falar sobre o que é isso afinal, por que você se sente assim e como mudar. Eu sou a Thaís Torquato, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, o meu canal que nasceu com a missão de te ajudar a viver o seu melhor emocionalmente. Muito se fala da tal síndrome da impostora, mas a primeira coisa que eu preciso te dizer é que não é uma síndrome de fato, daquela catalogada lá no CID, a classificação de doenças, ou no DSM, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Por isso, a nomenclatura tá errada, tá equivocada, não é uma síndrome. O mais correto é chamar de fenômeno da impostora, e é assim que eu vou tratar nesse vídeo, que eu vou me referir aqui a essa situação, tá? Esse tipo de crença. Quais são os sintomas, então, de uma impostora? Alguns eu já falei, né? Mas vamos lá. Não se sentir qualificado bastante, acreditar que não sabe o suficiente, que não leu o necessário, que não fez a faculdade certa, que não tem o conhecimento que deveria ter para estar lá, né? Estar lá é aquele lugar de sucesso, de destaque. Não se sente experiente nem competente o bastante em nada. Não acredita que tem as habilidades ou o perfil necessário para ocupar determinado cargo ou alcançar algo que deseja muito. Então, esses são alguns sintomas, né? E geralmente essas ideias se manifestam muito em relação à questão profissional, mas não só, tá? Existe uma insegurança geral relacionada à sua competência na vida como um todo. Só que olha só que interessante e preocupante também, né? As mulheres geralmente são mais acometidas, né, por esse fenômeno, digamos assim. Elas conseguem até reconhecer o sucesso adquirido na trajetória, mas têm dificuldade de reconhecer que tem crédito. Então, eu até atingi o sucesso, mas foi sorte, eu tava no lugar certo na hora certa, ou me esforcei muito mais que os outros. Então, elas têm dificuldade para reconhecer as suas habilidades, suas competências. Porém, quando o jogo vira e quando elas erram ou fracassam, elas começam a atribuir aquele insucesso, aquele fracasso a elas mesmas. Então, ou seja, elas se culpam. Só que aí tem algo errado, né? O sucesso foi sorte, o fracasso foi minha culpa. Mas no final, então, o que está por trás dessa percepção? O que chamamos na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, de crença de desamparo. As crenças, elas são o nosso nível cognitivo mais profundo, né? Que a gente tem. São as nossas ideias mais globais, mais absolutas, mais rígidas, que podem ser sobre a gente mesmo, sobre os outros ou sobre o mundo, né? O mundo / futuro aí. Acabam sendo ideias enraizadas, muito profundas, muito cristalizadas, como eu falei, que moldam o jeito da gente ser e da gente agir no mundo. E a crença de desamparo, ela tá relacionada a sentimentos de incompetência. Acreditar que é incapaz, que é inadequada, que é fraca, que é inferior, que é fracassada, que é vulnerável e por aí vai. E as crenças, no geral, elas são formadas por vários fatores, começam a ser formadas, construídas lá na infância, e tem muita coisa que influencia, né? E quando a gente olha para o fenômeno da impostora, a gente pode pensar algumas causas que não são só individuais. Seria muito simplista achar que é de cada mulher, que é só individual. Nós precisamos ver que esse fenômeno, ele é social também, ele é cultural, ele é estrutural. E como eu falei, é na infância que tudo começa, porque o simples fato de nascer mulher já começa a determinar o seu lugar social, a gente não pode fugir disso, somos levadas a acreditar que alguns lugares, principalmente de poder, de sucesso, não são pra gente, são pros homens.
E aí a gente junta isso, né, a sociedade atual que nos cobra totalmente por performance o tempo todo. E para nós mulheres ainda existe uma cobrança extra de sermos bonitas, sanadas, interessantes, parecer jovem para sempre, ser independente e ainda assim ser uma boa mãe, ser uma boa esposa e por aí vai, a cobrança não para nunca. Soma isso também a rede social, né, que contribui muito, tem muita coisa boa, mas também tem esse lado que parece que todo mundo tem a vida perfeita, né, menos você, que no LinkedIn todos os profissionais são incríveis, menos você, e aí a gente acaba se comparando muito mais e se sentindo pior ainda. Então eu vou trazer aqui 3 formas para você lidar com esse fenômeno. Mas antes de falar disso, né, se você tá gostando desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder absolutamente nada. Então vamos lá, como lidar? Aqui vai algumas dicas para te ajudar a superar esses sentimentos de incapacidade. Primeiro de tudo, entender o que de fato você controla. É impossível se responsabilizar por tudo, pois qualquer situação vai ter a nossa parte, mas também vai ter outras variáveis. Então, diante de uma situação ou uma situação que você está se culpando, por exemplo, ou um projeto que não deu certo, faça uma lista de todos os fatores envolvidos. Coloca tudo, depois desenha um gráfico tipo de pizza, né? E distribua esses fatores e faça uma avaliação. Qual era a porcentagem de influência de cada fator desse no resultado final? Eu sei que muitas vezes é uma avaliação subjetiva, mas o objetivo disso é que você visualize que não estava tudo sob o teu controle. Tem a tua parte, pega ela, né? A parte que te cabe, mas tem outras coisas. Segundo, entenda que falhar faz parte do processo de evolução. Isso é muito importante. E fracassar, errar em alguma situação é normal, faz parte do processo. Não que a gente deseje errar, mas é aprendizado. E isso também forma repertório de enfrentamento. Ajuda a gente a desenvolver conhecimento ou ferramentas que façam com que a gente saiba corrigir essas falhas no futuro. Veja como aprendizado. Terceiro, mostre vulnerabilidade. As impostoras, digamos assim, têm medo de se expor, acabam se isolando porque acreditam que só elas se sentem assim. Só que muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer trocas ricas, principalmente com outras mulheres que podem compartilhar do mesmo sentimento. Claro que é importante escolher as pessoas com quem a gente vai compartilhar, mas é necessário dar um passo de confiança e começar a trocar. Ai, tô com medo, tô insegura, o que você pensa disso? Você já se sentiu assim também? Troque. Quarto, autocompaixão, ser gentil com você, entender que você não tá sozinha, não negar suas emoções, ser como uma melhor amiga para você mesma. Para te ajudar nisso, se pergunte: o que eu falaria para uma pessoa que eu amo muito que estivesse na mesma situação? Muito provavelmente você seria mais gentil. Quinto, muito importante, autocuidado, investir em você. Mulheres que têm, né, que sofrem desse fenômeno tendem a se dedicar demais para os outros. Além disso, é difícil valorizar algo que a gente não cuida, que a gente não investe tempo. Então, se ofereça pausas, faça coisas por você, se dedique a algo que você gosta. Sexto, autorreforço. Comece a se parabenizar pelas suas conquistas, por mais que pareça estranho no começo. Faça a lista das suas qualidades, reconheça seus avanços, por menores que eles sejam, né? É importante que a gente faça isso, que não espere só chegar em grandes avanços, porque são esses pontos que levam a grandes conquistas. Então, se esse vídeo te ajudou, se esses 6 pontos te ajudaram, me conta, comenta aqui nesse vídeo. Se você quer ter mais conteúdos de autoconhecimento, autoestima, inteligência emocional, me encontra no Instagram, Thaís Torquato Psicóloga. Eu vou adorar trocar com você por lá também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.